Jesus falou que quem amar a sua vida vai perder, mas quem aborrecer a sua vida por amor a Ele, vai ganhá-la para a eternidade. Irmãos, estamos muito próximos da última semana de Daniel, os últimos 7 anos que vão anteceder a volta de Jesus. O grande e maior avivamento prometido nas Escrituras, a chuva serôdia, mais forte do que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Se hoje nós estamos bem distantes de Atos dos Apóstolos, então vocês podem imaginar o que vai ser na última semana, que a palavra diz que será superior a Atos dos Apóstolos. Então vai ser um tempo maravilhoso, 3 anos e meio de grande e maior avivamento, e depois, queridos, o anticristo vai se manifestar e nos últimos 3 anos e meio, a segunda metade desta última semana, vai perseguir os santos e vencê-los. Parte da igreja vai ter que fugir para o deserto e outra parte vai ter que dar as suas vidas. Então, sabendo que esse tempo está muito próximo, Satanás está cada vez mais investindo na mente de muitos líderes a ideia de colocar as coisas desta vida passageira como alvo da nossa vida. Queridos, não é mais tempo de ficar almejando ser muito próspero nesta terra. Isso é perigosíssimo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, ele fala lá: aqueles que querem ficar ricos vão entrar numa cilada terrível, que vão fazer com que aqueles que querem ficar ricos caiam em ruínas, em destruição. Eu creio, queridos, que essa mensagem não somente serviu para a época do apóstolo Paulo, mas principalmente para esse tempo do fim. Por quê? Porque nós precisamos, queridos, nos preparar para a última semana. Jesus está muito próximo de voltar. E se nós estivermos amando demais esta vida, os cuidados desta vida vão fazer com que a semente seja sufocada pelos espinhos, conforme Jesus nos ensina em Mateus capítulo 13. Os cuidados desta vida, a fascinação das riquezas, sufocarão a semente que é a palavra de Deus. E ela se tornará infrutífera em nossa vida. O apóstolo Paulo, em Atos, ele fala que não tem por sua vida como preciosa demais. Atos 20, se eu não me engano. Então que nós não possamos ter a nossa vida aqui nesta terra como preciosa demais. Em 1 Coríntios 15, 29, o apóstolo Paulo escreveu que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita somente a esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, queridos, a pergunta que o Espírito fez para mim é a pergunta que eu quero replicar para os irmãos. Quando você ouve uma mensagem que fala acerca da eternidade, da vida eterna, isso te anima? Seja sincero, isso te deixa feliz? Isso te deixa feliz quando eu, por exemplo, falo para você que você deve focar muito mais na vida por vir do que nesta vida presente? E que, se for possível, você abrir mão de ganhar muito dinheiro nesta vida para poder cumprir o teu propósito específico? Isso te deixa animado? Ou isso te deixa chateado comigo? Esse cara é um herege, não entende nada, é desequilibrado, só pensa na eternidade, 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 e a nossa vida aqui? Seja sincero. Porque se de fato a mensagem que faz com que nós aborreçamos nossa vida nesta terra e amemos, aspiremos pela eternidade, se esse tipo de mensagem não gera uma alegria no seu coração, você está sendo contaminado pela teologia da prosperidade. Você está sendo contaminado pelo engano de Satanás. E isso não está te preparando, porque se vier de fato a última semana, que vamos ter que abrir mão de tudo, você estará tão preso às coisas desta terra que você não vai aceitar o seu chamado. E aí, por amar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você aborrecer a sua vida, você ganha para a vida eterna. Então, queridos, essa é a pergunta que o Espírito fez para mim, serviu para mim e eu estou replicando para os irmãos. Te anima? Te deixa feliz? Por exemplo, em 2 Coríntios 5, que o apóstolo Paulo, que ele
fala que nós aspiramos para sermos revestidos da habitação celestial, aspiramos pela eternidade, ou nós aspiramos demais para sermos prósperos nesta vida? É uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós. Então, se isso não está acontecendo contigo, que você possa pedir para o Espírito trabalhar o seu coração. Pedir para Deus, através do seu Espírito, trabalhar no seu coração. Porque nós não oramos para o Espírito, né, queridos? Tem uma passagem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos uma única menção de alguém orando para o Espírito Santo. Porque nós aprendemos que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. É o Espírito do próprio Deus, né? Então nós oramos para Deus ou para o Filho, para que através do Espírito que procede deles, possa nos guiar, falar conosco, né? Nos capacitar, nos fortalecer, nos consolar e por aí vai. Então, peça para Deus, através do seu Espírito, que Ele possa gerar no seu coração uma alegria pela eternidade. Uma alegria de fato, queridos. De você aspirar para a eternidade ao ponto de você não ter a sua vida como preciosa. Então, se nós tivermos com essa disposição no coração de amarmos a eternidade, Satanás perdeu para a nossa vida. Por que ele perdeu? Porque o máximo que ele pode fazer, se Deus permitir, é tirar a nossa vida, nos matar. Mas como nós amamos demais, aspiramos demais pela eternidade, morrer é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo, envolvido por esse entendimento, envolvido por esse espírito correto, ele falou, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso vai nos livrar, queridos, do medo da morte. Quantos e quantos de nós temos medo de morrer? Não, nós não temos que ter medo de morrer. Se nós estamos prontos, cheios do Espírito, cumprindo a missão, se nós morrermos hoje, queridos, nós vamos receber um lucro incomparável. Nada nesta terra pode suprir, nos satisfazer em comparação que nós seremos supridos e satisfeitos na eternidade. Então, esse medo de morrer tem que sair da nossa vida. Se eu cair agora aqui durinho, estou feliz, queridos. Eu vou encontrar com o meu Senhor para sempre. Vou estar lá no mundo dos mortos, só aguardando a ressurreição, feliz, na expectativa, sendo consolado pelo Espírito do Senhor que vai estar lá, que Ele preenche todos os lugares, né? Se suba aos céus, tu estás lá. Se faça minha cama no Sheol, no mundo dos mortos, lá tu estás também. Né? A oração do salmista, no Salmo 139. Então, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, queridos. Então, que nós possamos perder esse medo de morrer. Mas só vamos perder o medo de morrer se nós estivermos, de fato, com esse gozo inefável dentro do nosso coração, dominando a nossa vida. Que a eternidade possa governar, dominar a nossa vida. Então, todos os problemas dessa vida passageira, nós vamos conseguir suportar e vencer. Por quê? Porque nós estamos focados na eternidade. Romanos 8 está escrito que os sofrimentos deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É nesse espírito que nós temos que caminhar. Então não caiam na pilha de Satanás, não sejam seduzidos pela mensagem da prosperidade, queridos. Nós não somos movidos por coisas, por dinheiro, nós somos movidos por propósitos. Esse propósito que Deus estabeleceu para mim, para a sua vida, vai fazer com que nós abramos mão de nos dedicarmos para esta vida para ganhar dinheiro, que possamos fazer isso. Se for para poder se dedicar, para poder ganhar mais, com um propósito, não tem problema, não há nada de errado ser rico, ter dinheiro. Errado é você querer ser rico, você querer planejar a sua vida na intenção de ganhar dinheiro. Isso é pecado, isso é errado. O apóstolo Paulo fala, aqueles que querem ficar ricos vão entrar numa cilada. Então não caiam na cilada da teologia da prosperidade. Se contentem com o que têm, porque Jesus prometeu, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
tendo o que comer, beber e vestir, estejamos com isto satisfeitos, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que dele nada levaremos. Então que essa mensagem, a mensagem da eternidade, venha mover o seu coração. Que o reino de Deus que virá seja de fato um carro-chefe da nossa vida, que seja a primeira coisa que nós buscamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, comer, beber e vestir, que eu acabei de citar aqui, que o apóstolo Paulo mencionou em 1 Timóteo 6, e um texto anterior de Hebreus capítulo 13, estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar comida na sua mesa, não vai faltar um teto para você, não vai faltar roupas para você. Isso Deus garante, não vai nos faltar. O justo, ele jamais ficará desamparado, e a sua descendência jamais mendigará o pão. Então que possamos focar no reino. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele falou, vai de 2 em 2. Não se preocupem em levar nada, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vocês serão supridos. E mesmo em época de escassez, Deus é poderoso para nos suprir. Ele supriu o povo dele no deserto. Ele supriu Elias em 3 anos e meio de fome na terra. A viúva o alimentou, lembram? O bolo que a viúva fez e hospedou ele na sua casa. Deus vai cuidar de nós. Enquanto nós não cumprimos o nosso chamado, Deus não vai permitir que nós passemos necessidade e morramos. Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas o foco da nossa vida tem que ser a eternidade. Se nosso coração estiver movido pela eternidade, Satanás já perdeu na nossa vida. Ele não vai conseguir nos distrair. Então, que nós possamos ser como bons soldados de Cristo, agradar aquele que nos arregimentou, aleluia. Então que nós jamais possamos nos embaraçar com os negócios desta vida. Amém, queridos? Palavra do Senhor para o nosso coração.